A questão das joias, por exemplo, né? Particularmente penso que as joias deveriam ser incorporadas ao patrimônio da presidência. No entanto, Lula e Dilma tiveram problemas dessa espécie também e jamais foram acusados de peculato. O que havia era uma controvérsia jurídica se os bens deviam para o acervo pessoal ou para o acervo presidencial. O caso do ex-presidente Lula passou pela minha mão. E eu encaminhei, na época, a área administrativa para que fizesse uma avaliação, né, se os bens deveriam ser incorporados ao patrimônio da presidência ou se deveriam ir para o acervo pessoal. E não houve uma acusação de peculato a esse respeito. Então, temos que tomar cuidado com essas investigações para evitar, vamos dizer assim, um acirramento da polarização, com muitas vezes acusações que possam não se justificar. Mas isso é uma questão a ser resolvida aí, claro, pelo Supremo e pelo PGR. As invasões, a depredação de patrimônio público lá em Rio de Janeiro foi deplorável. Participei da CPMI, criada no Congresso sobre esse tema. Na CPMI não veio nenhum elemento que autorizasse a conclusão que aquilo foi um plano organizado. Se existem esses elementos, e estão eventualmente sendo apurados em investigações, o fato é que até hoje eles não apareceram. Nessa perspectiva, por mais que seja necessária uma sanção àqueles atos criminosos, aquele vandalismo do dia 8, há uma certa avaliação de que houve, em casos específicos, um apenamento extremamente rigoroso. Na linha para a pacificação do país, e até pensando na situação de justiça individual, seria oportuno que houvesse uma revisão dessas penas para baixo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, se possível. Essa ação de cassação, proposta pelo PT, e aí por alguns indivíduos do PL do Paraná, não podemos generalizar, nem em relação a todo o PL do Paraná, nem em relação ao PL aqui em Brasília, foi julgada improcedente, porque as teses eram as mais absurdas possíveis, mas queria se aproveitar um clima político de revanchismo para tentar fazer prevalecer essas teses que, em um contexto normal, jamais seriam sequer cogitadas. Não conseguiram. Essa ação faz parte desse movimento de revanchismo histórico. Infelizmente, ele ainda não acabou, né? Mas faria bem melhor ao país se nós reconhecêssemos o que aconteceu no passado, que foi aquele descalabro de corrupção, e que voltássemos aqui a defender, inclusive, mecanismos de prevenção e de combate à corrupção. No entanto, isso me parece impossível dentro do governo Lula. Eu entrei no Senado, embora eu tenha muito orgulho da Operação Lava Jato, do trabalho que foi feito, e discorde completamente dessa tentativa de reescrever a história, eu não ocupo a tribuna falando em triplex, falando em sítio de Atibaia, quero olhar o presente e quero olhar o futuro. Discutir revisão de acordo por dificuldades econômicas das empreiteiras é algo possível. Discutir revisão de acordos negando o que aconteceu no passado é um grande erro. Nós temos que admitir que o Brasil passou um período no qual o público e o privado se misturaram e que a prática de pagamento de suborno virou quase uma rotina dentro dos contratos públicos. Então, os fatos são coisas teimosas, não vale a pena, né? Não faz nenhum sentido nós negarmos a existência deles. Mas espero que nessa linha de buscar a pacificação, que essa realidade não seja mais ignorada.
infelizmente, né, não é o que a gente vem assistindo ou ouvindo nos discursos do presidente da República, né, nos discursos do Lula, que ainda segue aquela velha teoria da conspiração de que tudo teria sido uma espécie de uma armação, né? Assim como ele falou lá anteriormente que o plano do PCC para praticar um atentado contra mim e minha família sugeriu que poderia ser uma armação. Nós não podemos confundir polarização com oposição ao governo. Qualquer governo democrático sempre vai ter a situação e sempre vai ter a oposição. Isso é normal. Alternância de poder igualmente faz parte do normal dentro de uma democracia. O que, no entanto, eu tenho defendido nessa esteira da pacificação não é um abandono da oposição ao governo Lula, mas a tentativa, a busca de evitar um excesso, muitas vezes até de linguagem ou de ataques pessoais em relação a quem eventualmente não comunga com as suas ideias. Não pretendo disputar o ticket presidencial lá em 2026. Existem candidatos que se apresentam, o Caiado, Tarcísio, Zema, o próprio Ratinho Júnior, lá do estado do Paraná, e eu pretendo apoiar um nome para que possamos derrotar o PT e o Lula, e não por uma animosidade pessoal, mas simplesmente porque o país não aguentaria um novo ciclo de responsabilidade fiscal e administrativa. Pode ser, em 26, que está distante, que eu me apresente como candidato ao governo do Paraná. O que não deixarei é o Paraná cair nas mãos do PT.